Fala, obrigada, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Fala assim, o Senhor é a minha justiça. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar com alegria no seu coração. Hoje é domingo, que bom você vir adorar a Deus. Está chovendo, né? Mas com chuva, com sol, a gente tem que buscar Deus. Estamos no propósito firme nas promessas do Senhor. Amém? Se alguém te perguntar assim, como você está? Aí você tem que falar, firme. Amém? Como você está? Firme. Isso. Então, temos que estar firme nas promessas do Senhor. Hoje é dia 20, eu vou ler aqui o versículo de hoje, que é Jeremias 33, versículo 14 ao 16, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel, à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Aleluia! Então esse é o versículo de hoje: o Senhor é a nossa justiça. Nós vamos já aqui na palavra do Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 32, nós vamos ver aqui na palavra do Senhor nessa manhã, a respeito que nós temos que aprender a obedecer ao Senhor sem vacilar e sem questionar. Muitas vezes nós queremos obedecer só quando a gente entende. Você entendendo ou não entendendo, apenas obedeça ao Senhor. A bênção está na obediência, porque muitas vezes a gente só vai entender o propósito depois que a gente obedecer. Às vezes antes você não vai conseguir entender por que Deus está te pedindo algo, por que Deus está te cobrando algo, né? Na verdade, Deus nos cobra, Deus nos dá a oportunidade de fazer, né? E o Espírito Santo ele está em nós para nos ajudar e nos lembrar. Então, Jeremias 33, Jeremias capítulo 33, nós vamos ver aqui a respeito do profeta, né? O profeta Jeremias, ele estava preso e Deus deu a ele uma ordem, Deus deu a ele uma direção para ele comprar, adquirir um terreno. E ele fez. Olha para você ver aí na palavra do Senhor. Jeremias 32, quem achou, diga amém. Ninguém achou, não? 32. Jeremias 32. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Então ele estava preso, mas, irmãos, independente da situação que a gente se encontra, a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus não tem nada que a impeça de cumprir. Agindo Deus, ninguém impedirá. Jeremias 32, versículo 6. Antes de lermos aqui, feche os seus olhos, de fazer uma oração. Senhor Deus, nós estamos aqui na tua casa, na tua presença. A tua palavra diz que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Meu Deus, o Senhor começou em nós a boa obra. O poder do Senhor opera em nós, através de nós. Meu Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de operar aqui nessa manhã. Meu Deus, que essa pessoa esteja disposta a obedecer, independente daquilo que o Senhor pedir, em nome de Jesus. Amém? Amém. Versículo 6 diz assim: Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para o quê? Comprar. Veio, pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra de quem? Então, olha, parece uma coisa louca, parece uma coisa que não tem nada a ver. Jeremias estava preso. Por que ele estava preso? Ele fez alguma coisa de errado? Não. Ele estava preso porque ele anunciou que ele está lá no versículo de número 32 primeiro. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Então, Deus ele usou Jeremias para trazer uma palavra ali para o rei de Judá,
irmãos, nos dá um alerta de algo, a gente não pode pagar para ver. Porque tem gente que não fala assim, estou pagando para ver. Tem gente que fala isso, vou pagar para ver. Não paga para ver não. Se está escrito na palavra de Deus, acredita, obedeça, não fica esperando pagar para ver. Porque tem gente que fala, não vai dar em nada não. Se a palavra de Deus diz que dá, é porque vai dar. Então não podemos brincar com as coisas de Deus. E ali, olha no versículo de número 6, e Jeremias preso, e veio, Deus falou com ele para ele comprar uma terra. Parece loucura. Como assim? Né? Preso, ele comprar uma terra, ia comprar uma terra sendo que os inimigos, o povo da Babilônia, e aí, né, já estavam, né, na verdade, quase já invadindo aquele lugar. Imagina alguém falar para você assim, não, compra o meu terreno. Mas você vai comprar o terreno sabendo que daqui a algum tempo aquele lugar vai ser todo tomado. Ou seja, ia gastar dinheiro, aparentemente, ia gastar dinheiro o quê? À toa. Ia gastar dinheiro à toa, ia comprar uma terra que ia ser invadida, que ia querer comprar uma terra e depois não ia poder fazer nada com ela. Isso é o que parecia. Mas Jeremias obedeceu. Então tem coisas que às vezes Deus vai tocar em você para você fazer que parece que é loucura. Às vezes vai ter um propósito de oração, vai ter um propósito de jejum, uma campanha na igreja, alguma coisa que Deus vai nos levantar para fazer, que parece que não tem nada a ver, isso não tem a ver com o problema que eu estou passando, isso não é o que eu estou pedindo a Deus, mesmo que pareça que não seja, obedeça. Amém? Obedeça, porque você está vendo aqui, em 2024, dia de hoje, dia 20, né? Você está vendo dia 20 de outubro, Deus está vendo lá na frente, daqui 100, 200, 300, quanto tempo que for, o Senhor está vendo lá na frente. E tem coisas que nós vamos fazer aqui agora, que Deus está nos pedindo para fazer agora, em 2024, que vai ter efeito nas próximas gerações, principalmente na sua família. E por isso que Deus está levantando você para fazer. Pode ser que vai ter coisas, né, que a gente não vai ver, isso é fato. A gente não vai ver tudo aqui. Tudo que nós estamos orando, a gente não vai ver acontecer todas as coisas, não. Porque tem coisas que a gente está orando que vai abençoar as nossas descendências aí, as nossas gerações aí para frente. Mas coisas que a gente vai fazer o quê? Agora. E nós às vezes falamos, não, mas não é o que eu estou precisando, mas é o que Deus mandou fazer, faça. Mas eu estou precisando de tal coisa, estou precisando de tanto, estou precisando de juntar dinheiro, eu estou precisando de viajar, eu estou precisando de ficar em casa, eu estou precisando. Isso é o que você acha. Faça o que Deus está mandando você fazer, no tempo que Ele manda você fazer. Porque se deixar para depois, não vai adiantar. Adiantaria Jeremias tentar comprar a terra depois que já tivesse invadido? Não ia adiantar. Então, a Bíblia fala, irmãos, que o coração do sábio, ele discernirá o tempo e o modo. Então, nós temos que discernir. Tem coisas, irmãos, que estão acontecendo na vida dos outros agora, porque é o tempo para eles. Mas para a sua vida, às vezes, aquilo ali não é o tempo ainda, nem é o jeito que vai acontecer. Do jeito que aconteceu na vida dos outros, vai acontecer na sua, não. Então, você tem que ter esse discernimento de saber a hora certa para fazer. Tem gente que fala, se fosse você esperava mais um pouquinho. Se fosse o seu, deixava isso para depois. Se fosse você, eu investia daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos, que a coisa vai ficar boa. Não, vai ficar boa na hora que Deus mandar fazer. Amém? Na hora que Deus manda fazer, que a coisa está boa. Para que vai ficar esperando? Não, vou esperar daqui uns 10 anos. Que 10 anos? Daqui 2. Não, Deus te mandou, deu a direção para fazer, faça agora. Não importa se parece que tem sentido, se os outros vão falar que você é doido, né? Porque às vezes parece loucura. Como assim vai pegar o dinheiro que tem para fazer isso? Eu imagino ele pegar ali o dinheiro que ele tinha para comprar uma terra que não fazia sentido. Ele estava anunciando que a terra ia ser invadida e ao mesmo tempo ele estava comprando um terreno naquela terra. Não tinha nada a ver. Mas olha o versículo 9, o que ele fez? Olha o versículo 9. O que ele fez? Diga glória a Deus. Então ele recebeu orientação, a palavra foi confirmada, porque aconteceu do jeito que Deus falou. Não tem esse negócio, não, porque a pessoa falou comigo que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que ir em tal lugar, que eu tenho que fazer tal coisa. Não é pessoa, é Deus. Deus falou, Deus vai cumprir a palavra dele. Não tem nada que a pessoa, não é Deus. Saiu da boca de Deus, Deus vai cumprir. Então,
Deus falou, confirmou e ele fez. Olha que lindo, né? Ele fez sem pensar muito. Tem coisa que não pode pensar demais, não. Se você pensar demais, você desanima. Se você pensar demais, você para de ajudar os outros. Se você pensar demais, você para de fazer aquilo que é certo. Não, tem coisa que não tem que pensar demais. Entendeu o recado de Deus? Já obedece. Olha o que é que diz aí ainda. Pois a herdade de Hananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, né? 17 ciclos de prata, subscrevi o auto e selei, e ele foi confirmado por testemunhas, e pesei o dinheiro no quê? Versículo 11, tomei o auto da compra, a escritura, tanto que estava selado conforme a lei, os estatutos, como que estava o quê? E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazeias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura de compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estes autos, este auto de compra, tanto selado como aberto, mete no vaso de quê? Para que se possam conservar por quanto tempo? Fala assim, a bênção de Deus é para durar. Tem que durar. Tem que durar, irmãos. Às vezes nós estamos acostumados hoje em dia, né, com essas coisas aí, até eletrodoméstico, aparelhos tecnológicos, que muitas das coisas não duram tanto. Você compra, daqui a pouco você já tem que comprar de novo. Os móveis antigamente duravam tanto, né? Hoje em dia você compra os móveis, passa um tempo, nem parece que é novo. Uma porta já está pendendo para um lado, a gaveta já não está querendo fechar direito. Infelizmente, né? Mas aquilo que Deus faz é para durar. Aquilo que Deus faz é para durar. A promessa de Deus, irmãos, ela permanece, não importa o tempo, tem que permanecer. Então a bênção de Deus na sua casa, na sua família, no seu casamento, a sua saúde, as suas finanças, aquilo que você adquire, enfim, aquilo que você está investindo. Irmãos, o propósito é que dure. Amém? Amém. Que dure, a coisa tem que durar. Mas tem gente que está acostumada só a perder. Começa uma coisa, perde, começa outra, perde. Não é para perder, é para durar. E o Senhor deu orientação, pega as escrituras, dá para guardar no vaso de barro, e porque tem que durar para muitos dias, tem que se conservar para muitos dias. Tem que conservar. Mas tem gente que está acostumada a perder. Você não pode acostumar a perder. É claro que às vezes acontece coisa, uma coisa estraga, enfim, mas não, você não tem que acostumar com isso. Tem que acostumar em sempre as coisas estarem estragando, em sempre estar doente, em sempre ter que ficar consertando a mesma coisa. Você não pode acostumar com isso. Tem que colocar no seu coração que o que Deus fala é para conservar. A palavra de Deus conserva a nossa alma. Conserva ou não conserva? Não só a alma, não, o nosso corpo também. Depois que a gente se converte, irmãos, a gente fica até mais bonito. Você não percebeu isso, não? Sim, né, irmã? Eu também, irmãos. Acontece uma coisa, né? É o poder de Deus. E tanto, aí tem os dois lados, né? Quando a gente se converte, a gente se torna mais bonito, né? A presença de Deus dá uma rejuvenescida em nós, né? Uma coisa linda, Deus nos conserva. Por isso que a gente não precisa ficar desesperado com nada. Você está obedecendo a Deus está te conservando. Diga aleluia. Deus vai nos conservando. Mas se a gente sai da presença de Deus também, a coisa fica feia. Não muda? A coisa fica feia. Você olha assim, mas o que aconteceu? Porque a nossa beleza é a presença de Deus. A presença de Deus é que faz isso, um brilho diferente em nós. É a presença de Deus. É isso que vai nos conservar, que vai rejuvenescer o nosso corpo, que vai trazer saúde para nós. A palavra de Deus, ela faz isso. Então a coisa tem que conservar, tem que durar. Ainda continuando no versículo 15.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ainda se comprarão o quê? Que mais? Que mais? Na onde? Nessa terra. Fala assim, nessa terra. Irmãos, Deus é fiel. Deus vai dar palavra, Deus vai dar promessa, Deus dá, né, ao meio das promessas de Deus dá palavra para nós, para poder nos conservar em vida, e nós temos que entender que aquilo que às vezes hoje está sendo tomado, está sendo destruído, o inimigo está atacando, irmãos, Deus tem o poder de restaurar, amém? Deus restaura, irmãos, Deus restaura, Deus cura, Deus liberta, Deus faz coisa diferente. Por isso que o que você está passando hoje, você não pode permitir que isso venha definir o seu futuro. Às vezes está passando uma luta hoje, uma dificuldade hoje, 20 de outubro, daqui 2 anos, 3 anos, 10 anos, no tempo que for amanhã, a coisa muda. Deus muda o tempo, as horas, as estações. Então nós temos que entender que o que Deus nos dá orientação para fazer, temos que fazer. Porque Deus vê o agora, o depois, o amanhã, é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Faça o que Deus está mandando você fazer, mesmo que não tenha sentido, mesmo que pareça que não tem nada a ver com o que você está precisando. Ele deu ordem para fazer, faz. Mas por que ele deu ordem para Jeremias comprar? Para ele jogar dinheiro fora? Para ele investir naquilo que depois não ia valer nada? Não. Deus mandou ele investir em uma coisa lá para o futuro. Você tem que ter essa visão. Porque coisa para influenciar o seu futuro lá na frente, você tem que fazer agora, você tem que começar agora. Tem oração que a pessoa que você nem conhece ainda vai converter com a oração que você fizer hoje, 2024. Então você tem que fazer, faz. Não, é você ver. Jeremias, Deus não falou para ele, compra essa terra e depois você vai morar nessa terra. Não, Deus mandou ele comprar. Deus mandou ele comprar. Por quê? Porque como prova de que a palavra de Deus ia se cumprir, que naquele lugar onde ninguém, que naquele lugar aparentemente não ia valer nada, mas daqui a um tempo ia valer muito. Aquele lugar que ia ser destruído, não, naquele lugar ainda ia ter alegria. As pessoas ainda iriam se alegrar naquele lugar, que estava prestes a ser tomado, a ser invadido, mas Deus iria restaurar. Às vezes hoje a sua saúde está sendo invadida por uma enfermidade. Às vezes hoje a sua família está sendo invadida com alguma situação. Mas você tem que crer que nessa terra você ainda vai ter alegria. Em nome de Jesus. Você tem que entender, nessa terra ainda eu vou ter alegria. Não é só nessa terra, eu estou falando do planeta, não, na sua terra. Naquilo que Deus está dando você, direção para você fazer. Eu estou vindo aqui orar por aquele familiar meu. Eu estou vindo, terça-feira é o dia da família, de orar pela família. Eu estou vindo na quinta-feira orar pela libertação. Eu estou liberto, mas eu estou orando por fulano, por ciclano. Pois é, você está fazendo isso, não é à toa, não. Tem um propósito de Deus nisso. Há uma promessa de Deus nisso. Tem pessoas que falam assim, eu fiz a campanha, acabou a campanha, não tive resposta. Quem te falou que a campanha é para ter resposta naquele dia ou durante a campanha, até a campanha terminar vai ter resposta? Você está fazendo coisas que Deus está mandando você fazer. Aí você não vai precisar ficar preocupando com o tempo, porque Ele administra o tempo. Quem administra o tempo é Deus. O nosso tempo de vida é o nosso tempo, 24 horas, a gente vai administrando, dorme, acorda, trabalha. Não, mas o tempo da nossa vida quem administra é Ele. A gente não sabe quanto tempo nós teremos. Por isso que temos que fazer, faça. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Vai repetir alguns casos, sempre alguém que não ouviu ainda, né? E ontem eu estava conversando com essa irmã, é uma pessoa muito agradável, uma senhora, já não sei a idade dela, mas ela está na igreja, desde que eu comecei a ir na igreja lá, ela já estava na igreja. E aí ela me contou esse caso da mãe dela, eu já contei aqui também, que a mãe dela tinha chamado ela para, falou, filha, vamos fazer um almocinho, né? Falou bem assim, um almocinho. Ela falou assim, não mãe, mas eu estou com tanto trabalho, estou com tanta coisa para fazer, depois a gente faz esse almocinho. Aí ela foi fazer o serviço dela. Passada, ela até falou ontem, que passavam uns 2 dias, a mãe dela caiu, né? E depois adoeceu, foi para o hospital, foi para Belo Horizonte, a mãe dela acabou falecendo. Aí ela falou assim, se eu tivesse parado, largado, não. E antes disso, a mãe dela falou com ela. Quando a mãe dela chamou
Foi isso que a mãe dela falou. Aí ela falou assim, se eu tivesse parado e feito almocinho para nós, né? Aí conversado com ela, aquela coisa toda, e foi o que aconteceu. Jesus chamou, ela foi. Né? Não teve como fazer o serviço primeiro, teve como almoçar primeiro. E assim, irmãos, vai acontecer conosco também. No dia que a gente partir, vai ter coisa que a gente, né, não vai dar conta de fazer tudo, vai ter coisa que vai ficar para trás. Mas o que Deus está mandando para você fazer, faça. Não olha serviço, não olha casa, não olha os outros. Faz o que Deus está mandando você fazer. Porque Deus sabe o dia de amanhã. Deus sabe que está mandando você fazer tal coisa. Às vezes Deus já está chamando você para orar de madrugada por alguém da sua família. Aí você não ora. Deus está te chamando você para vir terça-feira fazer campanha, orar pela sua família. Você não vem. Deus está chamando para tempos futuros. Lá na frente, se a gente não obedecer, lá na frente a gente arrepende. Como é o caso dessa irmã que estava falando. E ainda ela até falou algo ontem também. Que a gente não vai levar nada dessa terra. Isso é fato. Ontem eu estava até conversando com a irmã que estava até falando a respeito disso também. Salmo 24, irmãos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam. Tanto prova é de que tudo é de Deus, que quando a pessoa morre, ela leva alguma coisa. Aí essa irmã até falou ontem, a pessoa mais rica, nem um chinelinho ela não vai levar. É verdade. A mais rica não tem um chinelo, não vai levar. Então, por quê? Porque tudo é de Deus mesmo. As pessoas reconhecendo ou não que Deus existe, as pessoas sendo fiel a Deus ou não, tudo vai ficar aqui porque é dele. Amém? E o Senhor são todas as coisas. E às vezes a pessoa rouba a Deus um 10%. 10% vai me pagar a conta. Irmão, se Deus nos chamar, né? Se Deus nos chamar hoje, não vai dar para a gente fazer nada com o que a gente tem. Não vai dar para fazer nada. Porque a gente não vai ficar aí. E as pessoas às vezes vão até brigar por aquilo que fica ainda. Então nós temos que entender. Obediência vai gerar bênção. Olha o versículo de número 16. E depois que dei o auto de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Aí Jeremias fez uma oração a Deus, né? E é uma oração bonita, ele começa reconhecendo, né, a majestade de Deus. Mas vamos lá no versículo 28. Não vamos ler toda a oração dele, não? Mas vamos lá no versículo 28. Ele foi orando, né, reconhecendo a grandeza de Deus e foi falando até chegar naquilo que estava acontecendo. E aí ele falou com Deus, algo que parecia, né, que para ele obedeceu, mas que aparentemente ele não tinha ainda aceitado muito bem o que Deus tinha falado, né? O versículo 28. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele o quê? Versículo seguinte. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, por-lhe-ão fogo, queimarão as casas sobre os cujos terraços que queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Versículo 30. Porque os filhos de Israel, os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar na ira, com o quê? Diz quem? O Jeremias fez uma oração, e aqui, irmãos, nesse versículo mostra o porquê que Deus ia permitir aquilo. Por que ia permitir que a Babilônia invadisse, tomasse as terras, queimasse, destruísse? Porque o povo de Deus não quis obedecer a Deus, virou as costas para Deus, e por isso que sobreveio toda aquela destruição, né? Iria sobreviver sobre o povo, toda aquela destruição. Então tem coisas, irmãos, tem apertos que a gente passa porque a gente acaba permitindo acontecer. Tem sofrimentos que vêm, não é porque Deus quer que a gente sofra, é porque a gente acaba dando legalidade para o sofrimento acontecer. Provérbios 26:2 fala que maldição sem causa não se cumpre. Se eu der espaço para a maldição, ela vai se cumprir na minha vida. Alguém fala uma palavra que não presta, né? Fala uma palavra, do nosso modo popular de dizer, joga uma praga, né? Porque tem gente que abre o boca para jogar praga nos outros, né?
falando, jogando uma praga, falando alguma coisa assim a meu respeito. Se eu acreditar naquilo, se eu realmente, nossa, isso que a pessoa falou, vai acontecer, é desse jeito, é bem que a pessoa falou. Se eu acreditar naquilo, vai se cumprir. Se eu colocar fé naquilo que a pessoa falou, vai se cumprir, irmãos. Maldição sem causa não se cumpre. Se eu der espaço para a maldição, ela vai se cumprir. Às vezes a pessoa fala, você não presta, aí você passa a se comportar como se de fato não prestasse. Aquilo vai se cumprir sobre a sua vida. Você acreditou, você levou a sério, né, aquilo que foi falado. É a mesma coisa de palavras que você ouviu às vezes na sua infância. Você já é a maioria aqui, né? Mas a maioria aqui são adultos. Tem coisas que você ouviu lá do seu avô, lá da sua avó, ou sua mãe mesmo, não tinha sabedoria, né? O pai também não tinha sabedoria, não tinha o conhecimento de Deus, né? Não tinha sabedoria da palavra. Falou coisas lá que você lembra até hoje do que eles falaram. Mas você às vezes não tinha você também não tinha, às vezes, na época, o discernimento da palavra, e você acabou aceitando aquilo, interiorizando aquilo. Às vezes, sem perceber, você acabou conduzindo a sua vida dentro daquilo que você ouviu. Você nunca vai ser feliz com ninguém. Às vezes alguém te falou isso. E você, sem perceber, às vezes você está se moldando naquela palavra que foi falada. E aí, se você age já assim, e lá no seu inconsciente, né, no seu subconsciente, às vezes você já está ainda com aquela palavra. Mas eu não vou ser feliz mesmo, não. Bem que fulano falou. Boca, né? Fulano tem uma boca. Não é a boca do fulano, não. É que você deu crédito àquilo. É porque você acreditou. É porque tem palavras, irmãos, que a gente escuta e a gente tem que arrancar elas. Porque se você não arrancar, vai ficar lá, ela vai criar raiz e depois vai criar problema. Arranque essa palavra. Arranque isso que você ouviu. Não deixe ficar. Então aconteceu aquele mal ali, por quê? Porque o povo fez, né? Por onde permitir que o mal acontecesse. Mas, irmãos, aqui tem tantas, né, revelações da palavra, mas eu quero chamar a sua atenção para onde que o Jeremias, Deus deu orientação para ele guardar a Escritura. Mandou guardar no vaso de quê? De barro. O vaso de barro é uma coisa frágil ou não? Você já quebrou alguma coisa de barro? Já? Aqui na igreja também tinha um vaso, né? De barro. Quebrou, foi a alça, né? É uma jarra, né? Uma jarra. Quebrou, foi a alça, né? Quebrou. Não, parece que foi a alça mesmo. Ficou sem alça. Enfim, era de barro. Eu sei que era uma coisa de barro, quebrou. Então, é uma coisa frágil, né? Se cair, vai despedaçar. Então, o que isso tem a ver? Irmãos, porque o que era valioso? Vaso em si era frágil, né? Ainda mais cidade ia ser queimada, ia ser destruída, os inimigos iam invadir. E mandou guardar um vaso de barro, parece, né? Uma coisa que não tem também muito sentido. As coisas de Deus não tem que fazer sentido, a gente tem que obedecer, a gente tem que crer. Tem muita coisa que se a gente fosse esperar fazer sentido, a gente não tinha feito, nem estava aqui, né? Então Deus é que sabe todas as coisas. Olha para você ver o que isso tem a ver conosco. 2 Coríntios capítulo 4. Nós somos esse vaso de barro. E nós temos em nós algo muito precioso. Você tem dentro de você algo muito precioso. Por isso que o inimigo quer tanto destruir a nossa vida. Por isso que ele investe tanto contra a nossa saúde. E às vezes não é nem para os outros não matar a gente, não. Não é nem porque a gente está ameaçado de morte, que alguém está querendo nos matar, não. Mas às vezes até para de forma indiretamente, mas às vezes até para nós nos matarmos com a alimentação, com a falta de sabedoria, com a falta de cuidar da saúde. Ontem teve um culto de mulheres, foi bênção, foi lindo, né? Eu vi as fotos, os vídeos, foi lindo, glória a Deus. E é o mês Outubro Rosa, é o mês do cuidado, né? Da prevenção contra o câncer de mama. Então, é o mês do cuidado. O mês de novembro é o Novembro Azul, não é isso? Que aí é os homens. Cuidar da saúde, não tem nada de correr do médico, não. Tem gente que corre, né? Tem medo do médico, não. Você tem que cuidar da sua saúde. Porque se nós não cuidarmos da nossa saúde, a gente vai acabar partindo antes do tempo e
importante. Cuidar da saúde também é um ministério, também é um propósito de Deus. O propósito de Deus não é só você orar pela sua família, orar para todo mundo estar bem, não. É cuidar do seu corpo também, cuidar da sua saúde. 2 Coríntios, capítulo 4. Olha o versículo, vamos ler lá no versículo de número 7. É o versículo 7. Nós vamos ver do 7 até os 16. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? E não? O que tem dentro de nós? O poder de Deus. Tem ou não tem? Tem. O poder de Deus opera em nós. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Então, a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro. É diferente do batismo com o Espírito Santo, que é outra coisa, né? Que você ser cheio da plenitude de Deus, né? Então, a pessoa aceitou Jesus, o Espírito Santo está morando dentro. Nós somos vasos de barro. Nossa estrutura é frágil. Tanto que o mosquito pode tirar a vida do ser humano. Não pode? O mosquito. A estrutura é frágil. Quantas coisas, às vezes uma queda, algo que, menos do que isso, né? Um vírus, uma coisa que a gente nem vê, coisas assim. Então a nossa estrutura é frágil, mas nós temos dentro de nós algo excelente. Nós temos dentro de nós algo poderoso. Olha o que diz, continuando, versículo agora 8. Em tudo somos o quê? Mas não o quê? Perplexo. Irmãos, tem coisas que você pode ficar de boca aberta, mas você não pode desanimar. Às vezes até diante do exame. Você faz um exame, às vezes o médico fala tal coisa que você fica de boca aberta. E assim, está desse jeito, mas você não pode desanimar. Ainda continuando. Abatidos. Glória a Deus. Versículo 10. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus, o quê? Como que você vai fazer a obra de Deus? Como? Através do seu corpo. Quem está vivo, diga glória a Deus. Então, nós você precisa do seu corpo para você fazer a vontade de Deus. Você precisa do seu corpo para você orar pela sua família, ver a sua família no altar do Senhor. Você precisa do seu corpo para você realizar um sonho, para você viver aquilo que Deus tem para você. Então, ainda que a estrutura seja frágil, nós temos em nós algo poderoso, é o poder de Deus. Ainda continuando, versículo de número 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também aonde? De maneira que em nós opera a morte, mas em vós o quê? Vai ter muita coisa que nós vamos ter que fazer, morrer nós, para nascer nos outros. Vai ter muita coisa que nós vamos ter, irmão, ter que, como a palavra de Deus diz, tem que matar a nossa carne mesmo. Vai ter que matar a sua carne para você produzir vida na outra pessoa. Às vezes, na hora que a pessoa mexer com você, na hora que a pessoa falar uma coisa, o seu familiar, a pessoa que. Estou falando de pessoa longe, não, estou falando de perto mesmo. Na hora que aquele familiar abrir a boca e falar uma coisa que dói em você, você vai ter que matar, né? Aquilo ali em você, para você produzir vida na pessoa. Porque você vai produzir morte. Você vai produzir morte na pessoa. Então você tem que, né, matar em você para operar a vida. Às vezes você está cansado, não quer vir na igreja, tanta coisa para fazer, tanta coisa na sua cabeça, você não vai querer vir, mas você vai ter que vir, vai ter que matar a sua carne e vir assim mesmo, que você tem que produzir vida naquela pessoa que não conhece Jesus ainda. Você tem que gerar Jesus, né, no coração daquela pessoa através da sua fé. Lá no seu serviço a mesma coisa. Vai ter coisa, irmão, não vai dar para fazer igual todo mundo, não. Vai ter coisa que não tem como você ser igual a eles, não tem como. Vai ter colegas que não vai ter como se agradar a eles, porque não vai dar para você fazer o que eles fazem. Não
não dá para você agir do jeito que eles agem. Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ah, mas eu fazia assim, fulano aceitava. O problema do fulano que aceitava. Tem coisa que a gente tem que mudar. A gente não pode querer que todo mundo aceite o que a gente quer que aceite. Não, a gente tem que agir na palavra. Porque tem coisa que não é o nosso jeito. É o jeito de Deus. Amém? É o jeito de Deus. Às vezes a pessoa vai te fazer uma coisa que você vai olhar e vai te dar uma raiva. A pessoa vai fazer uma coisa que você vai falar, não é possível que a pessoa está fazendo uma coisa dessa. Estou falando de coisas, eu não convivo de dentro de casa. Você vai olhar e falar, não é possível que essa pessoa está fazendo isso. Será que essa pessoa não enxerga? Será que essa pessoa não está percebendo? Por que essa pessoa é assim? E o que você vai ter que fazer, irmãos? Operar morte naquela vontade ali, de você falar, de você brigar, para gerar vida. Olha o versículo de número 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. O que está escrito? Nós cremos o quê? Aqui não está falando, eu acho, por isso eu falo. Não, está falando, eu creio. Creio, por isso falei. Então tem coisa que nós temos que crer. Não é achar, não é sentir, não é pensar, é crer. Por que Jeremias comprou aquela terra? Porque o quê? Ele acreditou que ia ser do jeito que Deus falou. Tem gente que fala assim, nossa, você vai comprar isso? Você vai arrumar dinheiro para pagar como? Você vai pagar? Não, se for na direção de Deus. Deus provê. Deus provê. Ah, você vai fazer isso, você não sabe o preço que é. Às vezes, de fato, a gente não fala, tem coisa que a gente começa sem saber o preço. Né? Mas às vezes tem que ser assim, porque senão não faz, senão não vai. Tem coisa que tem que ser assim mesmo no susto, porque senão não faz. Olha o versículo de número 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará isso mesmo, né? Apresentará convosco. Porquanto tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne o quê? A ação de graças para a glória de quem? Deus. Versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior o quê? Já sentiu dor? Nunca sentiu dor de nada? O que é isso? Né? O nosso corpo dói. Né? Você está vivo. Alguma dor às vezes aparece no nosso corpo. Né? E não só no corpo, às vezes até na alma. Às vezes até a alma entristece. Mas ainda que o nosso homem exterior, o nosso corpo, aquilo que é de barro, aquilo que é frágil, ainda, irmãos, que se corrompa, ainda que doa, ainda que se canse, o interior, aonde tem o poder de Deus, diga aleluia, aonde tem o poder de Deus se renova de dia em dia, diga glória a Deus. E nosso poder de Deus habita em você, você é renovado de dia em dia. Por isso que quando está tudo errado, tudo doendo, tudo esquisito, mesmo assim você tem que continuar. Porque o Espírito de Deus habita em você, ele vai te renovar. Esse dia ruim vai passar, essa dor vai passar, essa terra que está sendo invadida, ela vai ser restaurada. Deus faz a obra, mas tem que continuar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, porque ele habita em nós. A estrutura é frágil, mas aquele que habita em nós é forte. Vamos ficar de pé. Até lembrei do louvor, né? Aquele louvor dia após dia, tem ele ainda, já subiu do coisa. Olha aí se tem ainda. Porque tem umas coisas que às vezes muda alguma coisa no telefone, né? E às vezes some alguns louvor. Irmãos, você vai orar. Mas você não é lamentando, não é rezando, não é repetindo a mesma coisa. Não, você vai orar. O poder de Deus está dentro de você. Não tem essa desculpa, porque é minha carne. Porque nós estamos falando do que está dentro de você. Amém? Nós estamos falando de algo maior, nós estamos falando de algo poderoso. A Bíblia diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Filho de Deus, pelo Espírito de Deus.
Então, agora você não vai olhar para a sua estrutura, porque me dá. Não é a sua idade, não é o que você está sentindo. Sentir, a gente sente muita coisa, mas a gente tem que ser pelo que crê. Age pelo que crê. Você vai orar agora em nome de Jesus. Então, o que Deus mandou fazer, você vai obedecer. Para com esse negócio. Não vou esperar mais uns anos. Você vai esperar o quê? Deus já mandou fazer, você já tem a direção de Deus. Mas eu vou esperar ver se é isso. Se Deus falou, irmãos, é o que Ele quer. Não tem esse negócio de ficar deixando. Faz o que Deus mandou fazer na hora que Deus mandou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar então, em nome de Jesus. Se achar aí, você pode já colocar. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, você vai pensar qual que é a sua terra. Feche os seus olhos, você vai pensar já qual que é a sua terra. Você vai pensar agora. Não, Deus, essa é a terra, essa é a direção que o Senhor me deu para fazer. Parece loucura, mas eu vou fazer. O Senhor mandou fazer, eu vou fazer. Parece que eu estou fazendo algo à toa. Não, o Senhor sabe. O Senhor sabe lá na frente. Então vai orando agora, irmãos. Às vezes, os jovens aí também, às vezes é uma profissão, algo que você quer fazer. Deus já te deu uma direção lá na frente, coisa grande que você vai fazer. Aí às vezes você fica ali esperando alguém. Não, é você mesmo. Não tem alguém, não é você. Se alguém é você. Não é alguém, outra pessoa, não é você mesmo. É a hora de você assumir o que Deus tem para você. Você quer mudar? Já tem que ser agora. Já toma posse da sua bênção em nome de Jesus. A sua saúde, o que está passando, está tranquilo. Não, o poder de Deus que habita em você, Ele te renova, Ele te restaura. Nós estamos de pé por causa da graça dEle. É por causa da misericórdia dEle. Então vai se alegrando na presença de Deus. Ao invés de você ficar reclamando da casa que você tem, essa casa está caindo, na época de chuva de goteira, e não sei o que, e água sei lá onde. Não, você não vai reclamar, você vai chamar a existência agora, em nome de Jesus, aquilo que precisa ser feito. Não adianta ficar olhando para aquilo que não foi feito ainda. Olha, já crendo, em nome de Jesus, já tem que olhar com os olhos da fé. Você já tem que olhar já declarando em nome de Jesus que Deus faz a obra perfeita. Você vai declarando que o poder de Deus opera em você. Você vai declarando agora, já vai chamando a existência, vai orando com autoridade, vai orando com fé, já vai assinando pela fé a sua escritura de compra. Em nome de Jesus, Ele assinou a escritura de compra dele. Agora é você que vai assinar a sua escritura de compra. É você que vai tomar posse da sua bênção. É você que vai se renovar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então você vai pedir Deus para Deus te renovar. Você vai declarando em nome de Jesus. Você não vai baixar a cabeça, você não vai desanimar, você não vai se entristecer diante daquela situação, não. É hora de você se renovar em Deus agora. Renova o seu casamento, renova a sua mente, renova o seu corpo, renova a sua autoestima. É hora de renovar o renovo de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo, na verdade até deixei as minhas redes para trás, mas não conformei e decidi tentar um pouco mais. Como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Mistério, que só o céu sabe responder. Há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça.
adore com alegria. E é por isso que ainda estou de pé. Embora o meu exterior esteja a se desgastar, em meu interior estou sendo renovado dia após dia após dia após dia, novamente. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu interior esteja a se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado dia após dia após dia após dia. Oh, Deus poderoso, isso. Agora continue em oração, continue orando agora. É hora de você declarar: é por isso que eu estou de pé, é porque o poder de Deus me renova, é porque o poder de Deus me cura, é porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando eu acho que eu estou fraca, eu estou forte, porque é o poder de Deus que opera em mim. Aleluias. Vai declarando isso, vai declarando: eu não vou parar, não vou desanimar. O poder de Deus me renova, o poder de Deus me restaura. Vai declarando agora, vai declarando, vai tomando posse da sua bênção, vai renovando, renova na presença de Deus. Vai declarando: a minha paciência não vai acabar, eu não vou perder a fé, eu não vou desanimar. Vai declarando com alegria. E ora, agora é o momento de orar. Quanto mais oração, mais poder. Então ora, não se cale, é o momento de você orar. Clame o poder de Deus agora sobre a sua vida. Isso, ergue a sua voz agora, levante a sua voz, vai orando, vai clamando o poder de Deus. Não é hora de você parar, não é hora de você desanimar, é hora de você falar para o seu próprio corpo agora: corpo, receba saúde. Fala para sua mente agora: mente, receba paz, receba tranquilidade, receba o poder de Deus. Vai declarando agora, vai tomando posse da sua bênção, vai declarando: eu não vou parar, ainda que eu esteja perplexo, ainda que eu esteja assustado, eu não vou parar, eu não vou desanimar, eu tenho Deus que me renova. Vai declarando isso, vai declarando, tem que falar. Nós ouvimos aqui: eu criei, por isso falei. Então fala isso, vai falando, vai chamando a existência. Fala para você mesmo, fala: eu sou bonito, eu sou bonita, eu tenho saúde, eu tenho alegria. Vai falando: eu tenho casa assim para morar, Deus me abençoou. Vai declarando sim, vai chamando a existência, vai falando, vai se alegrando na presença de Deus. Vai fala: você não é ovelha sem pastor, você tem um pastor. Você tem um pastor que vela pela sua alma. Você tem alguém que ora por você, você pertence a uma igreja. Vai declarando com alegria, vai adorando ao Senhor, vai adorando a Ele, vai adorando. Lança fora, vai arrancando agora as pragas, vai arrancando as palavras de maldição agora da sua cabeça, vai arrancando agora as palavras de maldição que você ouviu, coisas que você vivenciou na sua infância. Vai arrancando agora isso de você, arranca isso agora. Não tem como ter semente boa, você tem uma ruim plantada ainda, arranca ela, arranca essa palavra de maldição, arranca essa palavra e não presta, em nome de Jesus. Aquilo que foi lançado contra você, aquilo que foi lançado contra a sua família, a pessoa que chamou você de uma coisa que te ofendeu, a hora de você arranca isso agora. Tem que produzir o que Deus manda. Você é uma terra frutífera, você é a árvore frutífera do Senhor. Aleluia, glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Orianda lava chore, lava surianda labas. Orele surianda lava chore, canta lava surianda labas. Arranca crenças, arranca costumes que não provém de Deus. Arranca ensinamentos que nunca foram da palavra de Deus. Arranca isso. Medo que você tem, arranca esse medo. Como é que você quer que Deus te abençoe numa coisa grande? Se você tem medo dentro de você, você tem que ter ousadia, você tem que ter fé. A fé nos faz agir com ousadia.
medo agora. Lança fora. Fala assim, Deus, eu estou arrancando esse medo agora. Em nome de Jesus. Eu estou arrancando essa baixa autoestima. Se tem problema de autoestima, você olha no espelho, você não se acha bonito, não se acha bonita. Você às vezes não tem coragem de se arrumar um pouco mais, porque você fica com medo da opinião dos outros. Você fica com medo de o que as pessoas vão pensar ou vão achar. Olha, você fazendo as pessoas vão achar e vão pensar o que quiser. Aquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você é bom. O que Deus tem para você é maravilhoso. Em nome de Jesus. Fala assim, em nome de Jesus. Pela fé, eu assino a escritura de compra. Fala assim, eu assino a minha vitória. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pela fé, vamos aplaudir Jesus. Pela fé, Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o